Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando aqui, neste momento, mais uma live organizada pela Escola da AGU, pela Escola da Advocacia Geral da União. Hoje nós trabalharemos a temática da advocacia pública no sistema de precedentes, tema sempre importante, sempre atual, sempre cheio de minúcias, né, de especificidades que merecem ser abordadas, e hoje a gente vai receber um craque no assunto, um colega procurador federal, membro aqui da Advocacia Geral da União, o professor Fábio Monerá, especialista na temática, um grande estudioso, inclusive autor de livro sobre a temática de precedentes. Então nós vamos aguardar a chegada do professor Fábio Monerá para tratar sobre a temática da advocacia pública no sistema de precedentes. Eu vi que o Fábio já adentrou a sala. Ele vai solicitar o ingresso para dividir conosco aqui a live. Deixa eu ver se eu consigo aqui, já estou autorizado, para a gente começar a conversar sobre a advocacia pública no sistema de precedentes. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo à sua casa, né? A escola da AGU, que foi sua casa por tanto tempo e será sempre. Seja muito bem-vindo a esta live, Fábio. Muito obrigado, meu amigo. É um prazer estar ainda que virtualmente presente na Escola da AGU, uma casa e um órgão da Advocacia Geral da União que eu tenho o maior carinho. Eu acho que o que eu tenho mais carinho é a Escola da AGU, né? Tive um prazer muito grande de exercer parte das minhas funções na escola e um prazer ainda maior de ver a escola continuar a crescer e a promover os debates e o aprimoramento da advocacia pública por suas mãos, por mãos da professora Rita Nolasco, entre tantos outros coordenadores regionais e nacionais. Então, é uma satisfação estar de volta, agradeço o convite, e para falar de um tema super interessante, que está na pauta do dia, né? Eu, particularmente, passei a semana tratando de alguns aspectos relacionados a essa conversa e gostaria de dividir aqui com os amigos. Bom, deixa eu primeiro apresentar o projeto para quem está chegando e apresentar o nosso convidado desta tarde, né? O projeto de lives aqui organizado pela Escola da AGU faz parte de um projeto maior, né, Fábio? Que é o projeto Escola em Casa, né, que foi idealizado pelo nosso diretor nacional, Danilo Santana, e que tem a coparticipação aí da vice-diretora nacional, André Cajueiro, de todos os diretores regionais. Você já falou da Rita, que é da terceira região, né? E eu mando também meu abraço para Rodrigo Ribeiro, da primeira região, para o Eugênio Batesini, da quarta, e para Cristiane Iwakura, da segunda região. E eu vou apresentar, né, o nosso convidado, que é da casa, mas importante que, eventualmente, os nossos seguidores que ainda não conheçam, ainda não sejam seus leitores, né, possam conhecer. Fábio, ele é doutorando, mestre e especialista em processo civil pela PUC de São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, né? Fábio é pernambucano, mas radicado em São Paulo há muitos anos. É um colega procurador federal, como eu já tinha dito, coordenador e professor do curso de especialização em processo civil da ESA, da OAB de São Paulo. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, do Centro de Altos Estudos em Direito Processual, o CEAPRO, da ANEP, da Associação do Norte-Nordeste de Professores de Processo, né, e foi, como eu disse, diretor, né, da Escola da AGU, da terceira região, né, de São Paulo, entre 2009 e 2017, né, um longo período, e teve a oportunidade de coordenar um dos projetos mais lindos que eu já vi na escola, que foi o projeto, né, de reciclagem, né, sobre o processo civil, fruto da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Fábio coordenou nacionalmente a grade de processo civil e conseguiu atender a todos os estados da federação com eventos envolvendo o direito processual civil para que os nossos colegas pudessem se reciclar. Ele é também autor e coordenador de publicações, né, com ênfase no processo civil, e autor de 2 livros excepcionais. Hoje eu falava de um livro seu para os meus alunos de TGP, que é o livro Introdução ao Estudo do Direito Processual Civil, da editora Saraiva, e tem também um livro, como eu disse, que tem absoluta pertinência com o que a gente vai conversar hoje, que é o livro Súmulas e Precedentes Qualificados, também da editora Saraiva, né, que, inclusive, recentemente é objeto também de referência lá na jurisprudência do STJ, enfim. Então,
é um livro altamente recomendado para essa temática. Fábio, vamos começar a provocar você para abusar do seu conhecimento acerca desse tema. Queria que você começasse nos falando um pouquinho das características, das vantagens e das funcionalidades, né, que esse sistema de precedentes no direito brasileiro, no processo brasileiro, apresenta. O que é que você tem a dizer para a gente sobre isso, meu amigo? Maravilha, meu amigo. Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado. Boa tarde a todos aqueles que estão entrando aqui na live. Agradecer as palavras, a apresentação, o carinho. Dizer que esse livro que você mostrou de introdução, você mostrou a segunda edição, ele está na quinta edição. Eu vou te mandar a quinta edição para você e para a professora Renata Cortez. Em conjunto, né? Eu acho que vocês podem compartilhar. Isso, a gente compartilha. De uma edição para outra, a gente faz sempre alguns ajustes. E estou te devendo, desde logo, saio daqui com essa dica, né? Agora, sobre o sistema de precedentes, eu acho que a primeira forma da gente abordar é pensarmos no contexto em que o CPC, ali eu estou falando dos idos de 2009, 2010, ele começou a ser elaborado, né? Falando aqui do anteprojeto, que veio a ser o projeto que iniciou a tramitação pelo Senado Federal, que era um contexto de gigantesca, intolerável e caótica divergência jurisprudencial, né? Era algo que estávamos, por N motivos, que aqui não vem ao caso, quase que acostumados a conviver. O que, diga-se de passagem, né, era extremamente deletério para o sistema. Então, tínhamos um costume de olhar naturalmente para a divergência jurisprudencial, quando, na verdade, os efeitos deletérios eram imensos para todos, para o sistema de justiça como um todo e, sobretudo, eu diria, principalmente para a advocacia pública, que é o nosso foco aqui. Eu destaco aqui 3 efeitos deletérios. O primeiro deles, da divergência jurisprudencial, o primeiro deles, uma ofensa direta à isonomia, né? Na medida em que tínhamos segurados da Previdência, contribuintes, particulares como um todo, e o próprio poder público, diante da mesma situação de direito material, recebendo respostas jurisdicionais definitivas e imperativas, absolutamente díspares, diferentes, não obstante estarem diante, mais uma vez, da mesmo quadro fático, da mesma situação no plano do direito material. Então, essa ofensa à igualdade, por si só, já sugere um efeito grave e deletério da divergência jurisprudencial, imaginando aqui o princípio da igualdade, imaginando também o fato de a decisão judicial ser, entre outras coisas, definitiva por força da coisa julgada. A par disso, essa oscilação natural da divergência, ela fere, a meu ver, de uma maneira muito grave, o princípio da segurança jurídica, na medida em que, não obstante a lei ser igual para todos, né, ou a lei estar ali posta de uma maneira igual para todos, não se sabe, diante da decisão judicial, qual a resposta jurisdicional, ou seja, qual o sentido e o alcance da interpretação e aplicação da lei naquele caso concreto. Então, temos de plano, né, a divergência nesse contexto fere a igualdade e a segurança. E de quebra, só para fechar um terceiro efeito deletério, e aí eu entro nas características, Sim. Nós temos um grande estímulo à litigância. Porque diante dessa oscilação, por mais que eu tenha visto que hoje o Tribunal XYZ não reconhece esse meu direito, eu vou entrar com essa ação na esperança de, na minha vez, esse entendimento mudar. E se eu perder no primeiro grau, eu vou recorrer diante dessa oscilação, diante dessa divergência. Então, eu tenho a um só tempo, né, um prejuízo à ideia de igualdade, um prejuízo ao princípio da segurança jurídica, 2 pilares do Estado Democrático de Direito, e um estímulo à litigância que abarrota o sistema de justiça como um todo, o judiciário, e dificulta o trabalho da própria advocacia pública. Então, diante desse contexto, me parece que o CPC, ou aqueles que pensaram o CPC, fizeram uma pergunta muito simples e direta. Qual é o contrário à divergência? Como combater a divergência? E o combate à divergência se dá pela uniformização da jurisprudência. E aí eu trago à baila algo até simbólico do ponto de vista do Código de Processo Civil, que o primeiro artigo, literalmente a primeira oração, né, do Código de Processo Civil para os tribunais, ou seja, no livro da Ordem dos Processos nos Tribunais de Imigração, não fala de apelação,
Não fala do agravo ou da ação rescisória. Fala de jurisprudência. Ou melhor, fala de uniformização da jurisprudência. A primeira oração, portanto, é: os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência. A segunda oração é mantê-la estável, íntegra e coerente. Vejam que a preocupação é com uniformidade, portanto, igualdade. E a segunda preocupação é com estabilidade, integridade e coerência, portanto, a meu ver, concretizando a segurança jurídica. Então, eu tenho, de uma maneira literal, direta e frontal, a atribuição de um dever aos tribunais de uniformizarem a sua própria jurisprudência. Ou seja, de convergirem esses julgados, que até, a priori, naturalmente podem ser dispersos, mas, em um segundo momento, em havendo um conjunto dominante, um conjunto pacificado, buscarem esta uniformização, evitando e combatendo a divergência. E aí, você perguntou das características do sistema de precedentes brasileiro. É aí que entra os precedentes. Eu ainda não falei dos precedentes propriamente dito, eu estou falando do conjunto de precedentes, pode ser a jurisprudência. Porque o Código, ele, além de querer ou determinar que haja uma uniformização, o Código determina, em alguma medida, a formalização da jurisprudência. Aí é um traço muito característico e próprio do sistema brasileiro, de querer elencar determinados tipos de pronunciamentos jurisdicionais, ou seja, pronunciamentos rigorosamente tipificados, que vão ter, ou vão ser, vamos dizer assim, hipervalorizados pelo sistema de justiça. Então, a reboque, ou na sequência do 926, a gente tem o artigo 927, que estabelece, portanto, um rol de pronunciamentos de obrigatória observância. Ele começa ali com as decisões do STF em controle concentrado e as súmulas vinculantes, grau de novidade 0, já estava na Constituição Federal desde a redação original ou por meio da emenda 45, mas passa a, no inciso 3, elencar 4 tipos de pronunciamentos, ou de, aí sim podemos chamar de precedentes qualificados. Então, eu tenho o gênero pronunciamento, né? Decisão em adim, súmula, não é um precedente, mas é um pronunciamento vinculante. E nós temos, sobretudo, no 9273, um rol de precedentes qualificados. Ou seja, julgados cuja função sistemática é consagrar uma tese que consolide e traduza a jurisprudência daquele tribunal. Isso evita a necessidade de um intérprete, né, buscar uma análise de todos os precedentes, do conjunto da jurisprudência, investigar o entendimento mais atual, o entendimento majoritário, o entendimento dominante, etc. e tal. Há uma substituição dessa pesquisa, dessa constatação, justamente por um pronunciamento, vamos dizer assim, de natureza qualificada. Eu estou falando aqui, essencialmente, dos acordos proferidos em incidente de resolução de demandas repetitivas, incidentes de assunção de competência, que são para questões sociais, social-políticas, relevantes, ainda que não repetitivas, sim, recurso especial repetitivo e recurso extraordinário. O código fala repetitivo, mas vamos entender aqui do ponto de vista temático, recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, julgado pelo plenário do STF, ainda que em controle difuso de constitucionalidade, é suficiente para pacificar a questão. Esse sistema de precedentes é tipicamente brasileiro, essa é uma característica do sistema tipicamente brasileiro, que querer a uniformização da jurisprudência, a estabilidade da jurisprudência, sim, mas, de outro lado, hipervalorizar e praticamente determinar a obrigatória observância desses tipos de pronunciamento. Quais? Os arrolados no 927, dentre os quais eu destaco o 9273, esses 4 tipos de precedentes qualificados. No que tange às funcionalidades, eu diria, a primeira e principal delas, né, é promover a isonomia e a segurança, na medida em que essa aplicação obrigatória gera isonomia e segurança, né? E eu destaco também, e aí já para te devolver a palavra, para a gente desenvolver um debate, uma outra funcionalidade muito interessante, que é a utilização desses parâmetros jurisprudenciais, desses pronunciamentos hipervalorizados, para fins de aceleração procedimental. Então, nós temos uma série de cortes procedimentais autorizados
pelos Códigos de Processo Civil, como forma, né, de prestigiar o entendimento vinculante e como forma também de acelerar o procedimento diante dessas situações. Aí eu destaco, por exemplo, só para ficar no exemplo, o artigo 932, né, sobretudo incisos 4 e 5, que vão ensinar ou vão autorizar o julgamento monocrático do relator, do recurso, do mérito do recurso, exatamente nas situações em que o entendimento veiculado no recurso já estiver pacificado em súmulas ou em precedentes qualificados. Como quem diz, desnecessária o envio para o colegiado, o julgamento colegiado diante da existência de um precedente qualificado. Vejam, eu corto alguns atos do procedimento, né? Eu corto o julgamento do segundo julgador, o voto do terceiro julgador, eu corto a própria sessão de julgamento, eu corto a lavratura do acórdão, tudo isso vira o quê? Uma única decisão monocrática, eu tenho um procedimento mais acelerado. Teremos vários exemplos e outras funcionalidades, fruto ou dentro desse contexto de aceleração procedimental. Uma outra, por exemplo, é também a improcedência liminar do pedido. Sim. Né? Do artigo 332, cujo não há uma coincidência absoluta entre o rol do 332, que autoriza a improcedência liminar, e o 927, que tem um conjunto vinculante, mas há um grau de coincidência suficientemente grande para a gente poder dizer que há um sistema, ainda que carente de alguns ajustes. Vejam, a improcedência liminar é o suprassumo da aceleração procedimental. Na medida em que eu tenho a petição inicial e o ato seguinte é a sentença de mérito. Quais atos foram cortados? Resposta: todos os outros. Inclusive a própria citação. Então eu tenho um processo mais curto sempre que o pedido contrariar esses pronunciamentos. Percebam que essa aplicação célere, por meio do 332, acaba por combater aquele terceiro efeito deletério que eu falei há pouco, que é justamente o estímulo à litigância. Porque diante da possibilidade de uma sentença de improcedência liminar, é muito comum, e isso já é percebido na prática forense, né, de quando o tema está pacificado em um precedente, não se mais ajuizam ações contrárias àquilo que está sendo pacificado, com um ganho de escala muito grande. Sem dúvida. É um desestímulo, né? Exato. O mesmo vale para os recursos e mais para frente, quando a gente for falar de advocacia pública, inclusive as posturas de abstenção, né, da própria Procuradoria, baseada em normativos e nessa estrutura sistemática do CPC, para que a Fazenda também evite a litigância contra entendimentos pacificados e vinculantes. É importante a compreensão dessa característica própria desse sistema, que é eleger determinados tipos de pronunciamento como vinculantes e, a partir daí, tirar não só o efeito vinculante, como essas outras funcionalidades, aí, como você colocou, esses outros papéis e vantagens sistemáticas. Né? Perfeito. Mais didático impossível. Fábio, eu vou só pedir para tu observar se tem algum equipamento teu aí dando retorno, porque eu tô ouvindo a minha voz na volta aí. Eu não sei se tu tá com dois equipamentos ligados. Não estou. Não? Então... meu celular. Então vamos lá. O importante você estar me ouvindo bem aí. Veja só, vou fazer a você uma provocação, Fábio, que eu fiz há umas semanas atrás numa live que nós fizemos com o professor Frederico Keller, que é magistrado, é juiz federal. Em relação à visão que a gente tem sobre a aplicação dos precedentes por parte da magistratura. Por que eu te pergunto isso? Porque digamos assim, esse poder vinculante que alguns precedentes, né, possuem, e a gente já tinha isso, né, a partir das súmulas com efeito vinculante, a partir das teses fixadas em recursos repetitivos, OREs aí com repercussão direta, então essa aplicação, ela de alguma forma já existia mesmo antes do CPC 2015. O CPC 2015 estabeleceu ali um rol de precedentes vinculantes ou de padrões decisórios qualificados, utilizemos aí a nomenclatura que quisermos, mas a verdade é que estabeleceu um rol ali maior, mais ampliado. A pergunta que eu te faço é, passados 4 anos e um pouquinho de vigência do CPC 2015, é possível dizer, taxativamente, né, é possível dizer com precisão que a magistratura virou a chave já, ela aplica bem, trabalha bem hoje com a sistemática dos precedentes, ou a gente ainda encontra
resistências nesse sentido. Por que eu te pergunto isso? Porque ali atrás, Fábio, no período de vacácio, e mesmo no começo da vigência do código, a própria expressão que o código utilizava de que se deve observar, né? A palavra observar foi objeto de questionamentos. Não, eu posso simplesmente observar, mas eu não preciso me guiar pelo precedente, né? Como se ele precisasse apenas dialogar com o precedente, mas não precisasse se curvar ao precedente. Então eu te pergunto, você que trabalha com isso na prática, né? Não é só um estudioso do assunto, você trabalha com isso na atuação na PGF. Você pode afirmar que a magistratura se adaptou a essa temática ou ainda a gente tem um caminho longo a ser percorrido, Fábio? Olha, eu vou te responder essa questão, essa excelente questão, de duas formas, né? Ou a partir de duas perspectivas, ambas de ordem prática. Eu não tenho dúvidas em afirmar, né, que, uma vez existente o precedente vinculante que pacifique o tema, fruto, sobretudo, de recurso extraordinário com repercussão geral, ou se a matéria for infraconstitucional de RESP repetitivo, uma vez existente este precedente, eu não tenho dúvidas em afirmar, e sinto isso no dia a dia da prática, que esse entendimento é observado pela maioria esmagadora, para não dizer 100% dos magistrados, né? Eu concordo quando você diz que o código foi tímido em não querer dizer, no caput do 927, que são, no 927, são vinculantes os seguintes pronunciamentos. Ele elege que os juízes e tribunais observarão, né? Mas eu leio esse verbo observar nesse contexto como um dever de observância obrigatória, sem sombra de dúvidas, né? Até porque no artigo 1º, o Código diz que o processo civil será interpretado, disciplinado e ordenado conforme os valores da Constituição Federal, observando-se as disposições desse Código. Ou seja, sem dúvida, o Código usa o verbo observar para se referir aos seus próprios dispositivos. E quando ele usa observar no 927, é uma observância, me parece, obrigatória. Perfeito. E essa transferência do aspecto normativo posto no CPC de 15 para a cultura, eu sinto na prática ela acontecer, e eu acredito que essa cultura de observação dos precedentes, quando existentes, eles são, sem sombra de dúvidas, sentidos do ponto de vista pragmático. Tanto pelo sistema de justiça, quanto pela advocacia pública. Mais para frente a gente pode dar alguns exemplos quando a gente focar, se a gente vier a focar, e é o tema, um dos temas centrais, na advocacia pública. Mas do ponto de vista da magistratura, sim, eu atuo em grande medida no previdenciário, e nós temos aqueles juízes mais existentes, são chamados pró-segurados, que, curiosamente, descumprem a lei, mas não descumprem precedentes qualificados. Agora, onde ainda há muito espaço, há uma necessidade de aprimoramento, tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista técnico, no que tange a todo o procedimento anterior à formação do entendimento vinculante. Então, percebam que eu falei que, uma vez existente o entendimento vinculante, a aplicação obrigatória é sentida na prática de uma maneira plena e extremamente satisfatória. Agora, ainda há vários gaps, ainda há vários espaços, em vários momentos que antecedem a própria formação do precedente. Dou aqui alguns exemplos de ordem prática que precisam e estão sendo ajustados, estão sendo aprimorados, né? Eu costumo dizer, agora é a hora de estudar os precedentes. Porque quando o CPC colocou, as questões eram conceituais: o que é precedente, o que é rácio, em que medida nós aproveitamos o common law, quando é compatível com a Constituição. Hoje os problemas são outros, os problemas são técnicos. E não são esses exatamente de aplicar, como eu já disse. Mas trago aqui alguns exemplos. O tema 810, que simplesmente abarca todas as condenações que envolvem a Fazenda Pública. Ele foi julgado num sentido contrário à Fazenda Pública, mas o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento que declarou a inconstitucionalidade da TR enquanto índice de correção monetária, simplesmente silenciou sobre a modulação de efeitos. Então, eu já sabia que a TR era inconstitucional, eu já sabia que deveria aplicar o outro índice, que era o INPC, mas eu não sabia se era desde 2009, na vigência da Lei 11.960, ou se era em algum momento posterior, dada a possibilidade da modulação de efeitos, e toda, era até a tese da Fazenda, ao fim derrotada.
e todos os aspectos, né, de dificuldades, que era uma declaração ex-tunc dessa inconstitucionalidade, que foi o que acabou prevalecendo. Eu não vou nem entrar aqui se deveria ser ex-tunc ou ex-nunc, se deveria retroagir ou se deveria modular. Eu só quero dizer que esse caso ele é emblemático porque passamos, não obstante a certeza da tese central, inconstitucionalidade da TR, passamos quase um ano, acho que cerca de 8 meses, ainda na dúvida sobre a partir de quando esse entendimento seria aplicado. Vejam, não temos um problema hoje de aplicação desse novo índice, mas tivemos um problema grave que poderia ser resolvido, esse intervalo de dúvida poderia ser resolvido se desde a formação do precedente o Supremo Tribunal Federal já tivesse modulado o efeito. É por isso que no meu livro que você fez menção, muito fruto desse caso, além, que eu chamo de deveres estruturantes do sistema de precedentes, eu falo do dever de uniformização, que já falamos, o dever de formalização em súmula ou precedente qualificado, que já falamos, no dever de observância obrigatória, que é o 927, e eu falo no dever de modulação, para que não tenhamos esse gap. Um outro problema prático que eu venho sentindo é uma das minhas bandeiras hoje. Às vezes o STJ julga o RESP repetitivo. Muitas vezes, vamos pegar aqui um exemplo. Sim. Contrário à Fazenda Pública, tema 999, tema 1007, tema 998, para ficar em 3 temas, todos previdenciários, que eu atuo. E a Procuradoria interpõe contra o acórdão do repetitivo um recurso extraordinário afirmando que o tema envolve questão constitucional. De novo, temos esse problema. Porque temos um RESP repetitivo julgado. A priori, o que é isso? Isso, a priori, é uma tese vinculante de obrigatória observância, mas é absolutamente incompatível nós termos uma tese vinculante, né, que pode ser modificada pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é. Né? E era costume, na prática forense, e inclusive no STJ, uma vez julgado o RESP repetitivo, a expressão é essa, não sei se está correto ou não, serem levantados os sobrestamentos. Quando nós, da Advocacia Geral da União junto à STJ, dissemos não. Diante da existência de questões constitucionais, ou diante da existência de embargos de declaração que questionam como e quando aplicar a tese, deve haver ainda a suspensão até a pacificação. Enfim, teríamos vários outros exemplos, né, de aprimoramento, de ajuste do sistema, né, do ponto de vista prático, como você colocou. Mas em si, o sistema está funcionando, principalmente quando o precedente já existe. Perfeito. Para não dizer que a gente só voltou os olhos para a magistratura, vou te fazer a pergunta para o outro lado do balcão, Fábio. A gente pode dizer que passados 4 anos aí de vigência do Código, nós, advogados, e aí eu não estou fazendo a distinção entre públicos e privados, a advocacia trabalha bem com o sistema de precedentes. Eu falo isso porque eu observo na prática, muitas vezes, Fábio, a dificuldade de alguns colegas, e aí eu não estou fazendo distinção entre o público e o privado, mas de alguns colegas advogados, de uma maneira geral, em utilizar os instrumentos que os precedentes nos oferecem e lidar com eles da maneira adequada, de fazer a distinção quando tem que ser feita, enfim, e não ficar chovendo no molhado, como a gente costuma falar aqui no Nordeste, e usar realmente, ou enfrentar realmente a questão de fazer a distinção para enfrentar o precedente adequadamente, né, de saber utilizá-lo, né, de saber vinculá-lo ao nosso caso concreto, para que o tribunal abra os olhos para aplicar corretamente. Então eu te pergunto, você observa na advocacia essa aplicação adequada da sistemática dos precedentes, tanto para a sua construção, né, como para a sua aplicação e distinção? Olha, excelente pergunta, ela possibilita uma série de abordagens. Em primeiro lugar, eu diria que, nesse aspecto, a magistratura, o próprio judiciário, e aí eu destaco sobretudo os tribunais superiores, STJ e STF, largaram na frente, né? Esse trabalho de afetação e de produção do repetitivo com contraditório qualificado, etc, 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 vem sendo muito bem feito pelo Núcleo de Gestão de Precedentes do STJ, né? E pelo Supremo Tribunal Federal. Lógico, sempre há espaço para ajustes, etc., mas essa cultura de formação de precedentes já foi forjada e formada no âmbito dos tribunais superiores. Trazendo para a advocacia, né?
A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o papel da advocacia, nesse contexto, ele pode envolver dois tipos de atuação bem diferentes, né? O primeiro tipo de atuação, como você já colocou na sua pergunta, diz respeito à atuação da advocacia na formação dos precedentes. E o outro é na aplicação dos precedentes. E até por isso que eu raciocino assim com o sistema de precedentes, daí o título do meu livro, Técnica de Formação e de Aplicação. No que tange à formação, pelo que eu sinto da minha experiência e da minha prática, então eu estou olhando, sobretudo, para a Advocacia Geral da União e Terceira Região, mas com também uma visão boa de tribunais superiores, porque nós temos um bom diálogo com a Procuradoria-Geral Federal, Departamento de Contencioso da PGF, etc. Esse trabalho na formação, ele ainda pode ser muito aprimorado. Vamos lá. O que é o trabalho na formação? Em primeiro lugar, é bom que se diga que a advocacia, como representante das partes, tem legitimidade para propor a instauração desses incidentes. Isso é claro no que diz respeito ao IRDR, no segundo grau, é o artigo 977, inciso 2, expressão literal, né? E eu venho desenvolvendo a tese aqui junto ao TRF da Terceira Região, que nós temos interesse processual, necessidade, utilidade, adequação e legitimidade para também propormos a afetação pela vice-presidência no caso de RESPs e extraordinários repetitivos ou representativos da controvérsia. Então, temos a legitimidade para propor a formação desses precedentes. Uma outra atuação é a atuação quando da produção, quer na qualidade de parte, exercendo contraditório, tentação oral, etc., quer na qualidade de amicus curiae. Essa atuação, uma vez instaurado o incidente de formação, essa atuação durante o procedimento, ela já vem sendo feita a contento pela advocacia, inclusive a Advocacia Geral da União, há muito tempo, né? Qual é o espaço que ainda pode ser melhor ocupado? E, para isso, nós estamos desenvolvendo, no âmbito da PGF, pelo menos, e eu sei que a Ana Karenina, não sei se está nos assistindo, ela entrou um pouquinho antes do WhatsApp, falou que assistiu. Eu sei que na PGU é feito, vi aqui o Paulo Mendes fazendo um aceno rapidamente, eu sei que a PGFN faz isso, e na PGF também estamos fazendo, eu tenho o prazer de participar, é a construção para usarmos essa nossa legitimidade. Leia-se, o poder de iniciativa de instaurarmos. Isso envolve uma série de atividades preparatórias, né? Isso não é simplesmente pedir a instauração do IRDR no termo 9772 sobre o tema X, que é repetitivo. Isso envolve, em primeiro lugar, um mapeamento. A gente não vai pedir IRDR de 50 temas na mesma semana. Então, quais são os temas prioritários? Aí uma questão que surge, quais são os critérios que a gente deve levar em consideração para priorizar esse tema em detrimento do outro? Outra coisa, quais são as atividades preparatórias possíveis? Ou seja, é importante amadurecermos o tema, uniformizarmos a nossa atuação diante do tribunal, de repente fazermos sustentação oral em casos, fazermos uma apuração de como votam os desembargadores, escolhermos, de repente, um outro Tribunal Regional Federal que não o meu, haja para suscitar todo um trabalho estratégico preparatório, de conveniência, oportunidade, análise de risco, taxa ou probabilidade de êxito, para aí sim exercermos a nossa legitimidade, né? E pedirmos a instauração. Um outro tema muito importante, que aí as técnicas e os critérios não vêm ao caso aqui nesse nosso panorama geral, mas quais são os elementos de fato, né? Qual é o contexto fático probatório do caso piloto que vamos buscar? Né? Porque, às vezes, a mesma tese, à luz de um determinado contexto, ela pode parecer desfavorável ao ente público, mas à luz da maioria dos contextos em que ela se coloca, ela é favorável ao interesse público. Sim. Então, vamos escolher aquele mais representativo, aquele que melhor representa e aquele que envolva uma maior taxa de sucesso. Então, eu diria assim, temos, no que tange a formação, já um acompanhamento prioritário, exemplar, no que diz respeito à atuação nos incidentes que já estão instaurados. Essa preocupação
a advocacia pública. Depois eu falo um pouquinho da privada, mas a advocacia pública já tem. A privada também, né? Instaurado qualquer resto repetitivo ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Institutos, associações, sociedade civil organizada, OAB, uma série. Elas entram. Agora, essa estratégia, né? essa possibilidade estratégica de darmos início e capitanear, sermos o protagonista do processo de formação, ela está sendo executada, eu diria, de uma maneira ainda inicial, piloto, mas ela tende a ser um marco muito grande da advocacia pública. Na advocacia privada, o que eu sinto é um acompanhamento ferrenho do procedimento de formação na qualidade de amicus curiae, né? Ou na qualidade de parte, quando é o caso, mas a parte Sim. é um acidente, é na qualidade de amicus curiae. E eu sinto, pelo menos é o meu olhar, tá? Eu sinto um receio da advocacia privada, leia-se, não é da advocacia, né? Mas dos grandes clientes representados pela advocacia de enfrentarem a litigiosidade repetitiva dessa forma. No que tange ao público, isso não é um grande problema. Afinal de contas, porque se essa for a jurisprudência pacífica, que transformemos essa jurisprudência pacífica em um precedente qualificado para usufruirmos dessas funcionalidades e promovemos isonomia, segurança, diminuímos a litigância. Mas na advocacia privada eu vejo uma certa timidez, talvez fruto do receio, até, vamos dizer assim, econômico, de grandes players. É o receio de que a tese seja fixada em seu desfavor, né? Pois é, Marco, mas esse é um receio que a gente teve e ainda pois é. Tá? Mas faz parte, né? Eu costumo destacar dois aspectos no que tange esse receio. Primeiro, a gente não quer usar o 977, inciso 2, e instaurar o IRDR, mas não podemos olvidar do 977, inciso 1 e do 1036, que vai dizer que o magistrado, o relator ou o vice-presidente pode instaurar de ofício. Então, a gente fica na timidez ou receoso, né, de instaurarmos e não vedamos o risco. Porque se fosse só nosso a legitimidade, não vamos mexer com isso. Mas a legitimidade também é de ofício. E aí, veja, é curioso. Se deixamos de exercer a nossa legitimidade e nos submetermos à iniciativa de ofício ou de outros sujeitos processuais, parte contrária, Defensoria Pública, Ministério Público, nós perdemos o protagonismo no sentido de comando. Ou seja, todas aquelas estratégias preparatórias que eu falei há pouco e a própria escolha do caso ou casos representativos da controvérsia, elas não podem ser feitas. Por quê? Porque isso vai ser pensado de ofício pelo magistrado. Então, esse receio, na minha visão, é uma forma de... ou pode, não estou dizendo que vai acontecer sempre, mas pode proporcionar até um mal maior. Eu tenho vários exemplos em previdenciário, né, em que, se fosse outro caso escolhido, talvez a decisão... Pois é, aí é... um caso mais representativo. Mas pegaram... Aqui, a má escolha, né? Órfã, não sei das quantas. Nossa, aqui não, tá vendo? Tem que dar a pensão para ele. Né? E quando o universo atingido pelo entendimento envolve outros sujeitos que não têm aquela peculiaridade. Aí até a gente pode entrar nas questões relacionadas à aplicação, mas eu acho que você quer fazer alguma observação antes. Eu queria te provocar, já que você falou aí algumas vezes na questão das demandas repetitivas, estamos tratando de uma das meninas dos olhos aí do nosso Código de 2015, o tratamento, né, mais aprofundado das demandas repetitivas, não apenas em grau de recurso superior, as instâncias superiores, por conta do RESPER repetitivo, mas também pela criação do incidente em resolução de demandas repetitivas. E eu acho que existe, eu queria ouvir tua opinião, uma íntima relação entre as demandas repetitivas, que é muito fruto da nossa atuação também enquanto advogados públicos. A gente lida não só, mas em grande parte com demandas repetitivas, e com também, evidentemente, os colegas advogados privados que lidam com isso na prática diariamente, que são advogados de grandes empresas e que lidam com demandas repetitivas. Então eu queria ouvir tua opinião sobre a relação íntima, familiar, que existe entre os precedentes e as demandas repetitivas, já deixando aí, viu, Fábio, uma
abraço para tantos colegas queridos que estão passando por aí, não apenas da AGU, como Rita Nolasco, Cristiano Iwakura, Eugênio Batesini, os colegas aí da escola que entraram, mas também os colegas professores de processo. Eu vi aí Paulo Mendes, Bruno Macedo, Fernanda Gomes, tanta gente boa que passou por aí nos saudando, né? Fica aí o abraço para todos. Mas pode falar, amigo. É verdade. Doutora Rita, eu estou vendo aqui o último comentário dela, já saudei no início, que ela já estava. E aquela história, né? Se a gente fica parando toda hora para cumprimentar e pois tchauzinho e tal, aí a gente vai se embananando. Mas é da dinâmica própria aqui de lives, do Instagram, etc. A saudade mesmo que dá é fazer esse debate, mas ainda tá com o pessoal depois. Isso. No pós-evento, pós-congresso, mas isso aí eu tenho para mim que... Em breve. Tudo volta, né? Mas no que tange a sua colocação, ela é muito importante, né? Há, no fundo, dois sistemas que têm uma zona de interseção gigantesca. Então, imaginando aqueles dois conjuntos que a gente estudava na quinta, sexta série de matemática, né? Eles são dois conjuntos cuja zona de interseção é gigantesca. Eu diria que 80%, você queria acertar matematicamente, né? 80%, 90% do sistema de precedentes, né? Ele tem uma zona de interseção com um sistema de demandas repetitivas. Notem que fica alguma coisa de fora, que pertence ao sistema de precedentes, mas não envolve demandas repetitivas. Por exemplo, o IAC. Né? O IAC 947 é justamente para causas e demandas não repetitivas, porém relevantes do ponto de vista político, social, econômico, etc. A depender da tese decidida em RE com repercussão geral, ela pode ter repercussão geral e não ser repetitiva. Isso. Então, temos, sim, precedentes fora, né, do sistema de demandas repetitivas. Mas quando a gente traz para o núcleo, para o grosso do sistema de precedentes, IRDR, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, IRDR, o R, incidente de resolução de demandas repetitivas, a gente traz para esse sistema. Que tem por características, e vai muito na linha do que você estava colocando, em primeiro lugar, a concentração da resolução da questão múltipla. Isso é típico do sistema de demandas repetitivas. E o produto desse incidente de concentração, que pode ser IRDR, pode ser o resto repetitivo, o produto é justamente um precedente qualificado, nos termos do 9273. Né? Então, uma vez aplicado o sistema de demandas repetitivas, eu volto e produzido o precedente qualificado, né? Eu volto para o sistema de precedentes e tem o quê? Aquilo que a gente já falou das funcionalidades principais. Aplicação obrigatória, 9273, 985, 1040 e todas as técnicas de aceleração, que eu citei aqui o 332, o 932, incisos 4 e 5, etc. Agora, eu acrescento a esse sistema de demandas repetitivas um pilar que tem muito a ver com aquela utilidade de nós, inclusive, da advocacia pública, tomarmos a iniciativa, que é um pilar desencadeado pela afetação, ou seja, pela instauração do incidente, que é a suspensão dos demais processos. Então, quase que automaticamente, a gente pode entrar numa exceção ou outra, em uma razão ou outra de ser, mas pelo menos o plano geral do Código de Processo Civil no caso das demandas repetitivas, afetar o tema para fins de solução concentrada, produzir um precedente qualificado, no que se liga intimamente com tudo que a gente falou no que tange ao sistema de precedente, e entre a afetação e o julgamento, aí aquela minha contribuição que eu sinto aqui na pele e na prática. Não julgamento, como diz o 1040, trânsito em julgado, mas aí é uma outra questão técnica que a gente precisaria desenvolver. Mas entre a afetação e o trânsito em julgado, a suspensão dos demais processos. Veja uma utilidade disso para o sistema de justiça, que é um ponto. O Fred colocou naquela live que eu assisti, tive o prazer de acompanhar, e para a Procuradoria. Porque aí todos os esforços da Procuradoria voltam-se ao incidente de solução concentrada, ao IRDR, ao RESP repetitivo. Vou dar alguns exemplos que eu vivo na prática. Eu tive a satisfação, após todo um procedimento de análise, debate, atividades preparatórias,
e em uma redação muito, muito cuidadosa. Eu tive a satisfação de propor, em nome do INSS, em nome da Procuradoria Regional Federal Terceira Região, o primeiro incidente de resolução de demandas repetitivas do Tribunal Regional Federal em matéria previdenciária. A PFN propôs um registro Sim. sobre incidente de consideração da personalidade. O IDPJ, mas em matéria isso. previdenciária, esse incidente ele foi proposto. Uma das análises que fizemos, ele versava sobre uma determinada incidência de um determinado entendimento em benefícios concedidos antes da Constituição de 88. Consultamos o INSS. Quantos benefícios concedidos antes da Constituição de 88 nós temos? Ativos. 1,5 milhão de benefícios. Nossa. Então, nós estamos diante de uma causa que potencialmente poderia ter gerado 1,5 milhão de causas. Já tinha gerado as suas 100, 200 mil. Fica até difícil mapear tudo, porque, não obstante a tabela de assuntos únicos do J, tem algumas variantes, às vezes tem um cadastro errado, etc. e tal. Mas vamos voltar, para não perder o fio. Uma vez instaurado esse incidente, esses 100, 200 mil processos da terceira região, eles foram suspensos. Evita-se, em média, quando da suspensão, evita-se, em média, 10 atos processuais de movimentação. Entre intimação durante o período. Intimação do INSS, agravo, decisão, nova intimação, se for execução, contadoria, 10. Então, se eu suspendo, né? Agora eu vou correr o risco de cometer um gafe em matemática. Mas se eu suspendo 100 mil processos e evito, em média, 10 atos processuais, eu estou falando de 1 milhão de atos processuais. E eu estou falando de 100 mil processos que nenhum procurador, nenhuma estrutura de procuradoria, por melhor que ela seja, e estamos ainda longe do ótimo, infelizmente, para tratar de 100 mil processos. Aliás, não devemos e não podemos querer ter uma procuradoria para tratar de 100 ou 1,5 milhão de processos iguais. Não é lógico. A gente precisa suspender 100 mil processos, evitar o ajuizamento de outros 1.400.000, porque aí, meu amigo, instaurado, ou nesse incidente, isso é prático, isso aí eu estou dizendo que foi o que vivemos. Nós debatemos cada linha do requerimento, cada fala e cada vírgula da sustentação oral. Já foi realizada, não obstante a pandemia, audiência pública com a presença da Secretaria Especial da Previdência, do Ministério da Economia, da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, que não atua, obviamente, nos feitos do dia a dia, do Departamento Geral do Contencioso, da PRF3. Todos esses atores estavam discutindo em um processo. Nunca eles iam discutir em 100 mil. Impossível. Mas nesse, todos esses atores puderam discutir. E é por isso que eu não chamo o precedente de precedente vinculante. Eu chamo de qualificado. Qualificado. Porque ele é vinculante, ele tem a qualidade de ser vinculante, mas o procedimento de sua preparação também é qualificado, né? Então, ele tem um contraditório ampliado, ele tem uma motivação mais acurada, o nível de atenção dado a um feito desse, tanto aqui, pela minha experiência, eu estou citando esse RDR do teto pré-88, mas igualmente no STJ, o nível de diálogo, de debate, de contraditório, de motivação é absolutamente outro. E de quebra, né, resolve-se o problema da litigiosidade repetitiva, por causa dessa suspensão típica do sistema de precedentes, e uma vez produzido o precedente qualificado, eu volto para o sistema de precedentes e aplico de maneira vinculante e acelerada, né? Então, há essa zona de interseção, e mais do que uma interseção, há um clamor sistemático para a utilização dessas práticas. É por isso até que eu agradeço também nessa medida, né, esse espaço de debate da Escola da AGU, porque é assim que nós vamos melhorar a qualidade da advocacia pública e a defesa do interesse público. Perfeito. Amigo, nestes minutos que restam, a gente tem cerca de 10 minutos para o fim da live, eu queria te ouvir exatamente sobre os ônus e os bônus que a sistemática de precedentes no Brasil traz para a advocacia pública. Falo isso porque a gente sabe que a AGU, de maneira geral, e também eu sei que é uma experiência que se replica nas procuradorias estaduais, nas grandes procuradorias municipais, ela tem tentado se adaptar a essa sistemática dos precedentes. Basta que a gente olhe, por exemplo, no nosso caso, Fábio, as portarias 487, 488, 502, que foram editadas ali em 2016, olhando, né, mostrando um claro olhar da Advocacia Pública Federal para a obediência aos precedentes. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as vantagens, as desvantagens
para a advocacia pública, e também, se você tiver um tempinho para falar também de algo que eu sempre gosto de provocar quando eu pergunto um professor sobre precedentes envolvendo a advocacia pública, são os precedentes envolvendo a administração pública. Em que medida, na tua visão, os precedentes devem vincular a administração, ou seja, o gestor? Nós, enquanto advogados, podemos olhar para o gestor e dizer, olha, precedente está aqui, qualificado, você deve obedecer esse precedente. Então, eu queria a tua opinião sobre isso também. Boa, excelente. Vamos lá, vamos por partes, né? Eu acho que tudo que eu falei até aqui, eu vejo muitos mais bônus do que ônus, né? Eu até evito, eu gosto assim do jeito que você colocou, ônus e bônus, mais do que vantagens e desvantagens, porque eu vejo tantas vantagens que as desvantagens eu prefiro traduzi-las como ônus. Então, no que tange aos bônus, foi tudo isso que eu coloquei, né? Uma promoção da isonomia, da segurança jurídica, até para fins de que o procurador se abstenha de atuar, desista do recurso, reconheça juridicamente o pedido, renuncie ao direito de correr. Aí você colocou tudo, né? Portarias, destacar aqui a 487 a 488, que sofreu, inclusive, alguns ajustes agora. Isso, recente, agora esse ano. Né? Já tem todo um normativo que autoriza essas posturas de abstenção a partir da formação do precedente. Isso é um ganho gigantesco, né? O outro ganho, já foi também colocado, é quando os precedentes nos são favoráveis, né? Aqui também da nossa prática da TRF3. Eu mandei um e-mail, existe um setor de estatística do TRF3, eu já visitei pessoalmente lá umas 2 vezes e agora eu converso por e-mail. Eu pedi os números, né? Para um outro evento que eu participei, eu pedi os números do tema 76 da repercussão geral, né? Que era uma questão também relacionada à revisão de benefícios previdenciários. Eu pedi os números de ajuizamento de ações de 2010 até 2018, eles tinham a estatística. Variava assim, 2010, 14 mil, 2011, 15 mil, 2012, 16, enfim, variava entre 14 e 17 mil, de 2010 até 2016. Números de 2017, vamos pegar aqui uma média, 16 mil. Número de 2017, 2 mil ações sobre o tema. Número de 2018, 700 ações. Não tem o número de 2019 e 2020, arriscaria 0, ou algo próximo disso. Então, a nossa pergunta é, o que aconteceu em 2016 para o número histórico cair de 17, 16 mil para quase 0 em 2020? O julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Então, só isso é um bônus para todo o sistema de justiça, né? Além da segurança, já comentada, e além da isonomia, inclusive quando a gente perde. Porque também é defender o interesse público, dar ao cidadão aquilo que ele tem direito, tal como reconhecido pelo próprio judiciário. O ônus, eu também já adiantei, eu já começo a ficar aqui preocupado com a hora, né? Até porque cai depois de uma hora, né? Mas eu aviso, pode ficar tranquilo. Eu creio que eu já adiantei também, que são os seguintes, né? É no sentido de ônus, Mel. Você pode fazer de outro jeito, mas vai ser pior para você. Os ônus são todas essas atividades preparatórias ligadas ao estudo do caso, a análise de risco, a seleção do caso representativo, a tentativa de convencimento via casos, né? Antes da instauração do incidente, uma apuração, uma reapuração, o mapeamento do tema, eleição de prioridade, análise de conveniência, análise de oportunidade, toda essa mecânica, todos esses protocolos, eles devem estar institucionalizados. Eu digo isso com a extrema felicidade aqui em 2020, porque isso está acontecendo. Eu trabalhei nisso hoje, eu trabalhei nisso segunda-feira, eu trabalhei nisso todo dia. Quando eu dizia isso em 2016, parecia uma meta utópica, inalcançável. E teve um caminho grande de lá para cá, né? Então, esses são os ônus, mas não chegam a ser desvantagens, né? E a provocação final que você faz Marco, é muito interessante e muito importante. Isso é, inclusive, objeto de um enunciado do Fórum Nacional do Poder Público na FNPP. Sua primeira edição, isso. Que foi na PGFN em Brasília, e eu fui o relator desse grupo, e eu propus o seguinte, foi aprovado. É papel do advogado público, mediante a interpretação do precedente do contexto em que ele se formou,
internalizar para o ambiente da administração pública os entendimentos impossíveis de serem defendidos em juízo. Em última análise, eu não estou aqui dizendo que, tal como as decisões do Supremo em controle concentrado e a súmula vinculante, que nos termos da Constituição vinculam a administração, eu não estou dizendo que o julgado de um RESP repetitivo, muito menos de um IRDR, vincula a administração. Agora, diante desta impossibilidade de defesa em juízo, porque se não vincula a administração, eu tenho juízes vinculados. Sim. Assim, e 2, né? Diante dessa autorização que o procurador tem, que eu chamo até mais do que autorização, né? Dependendo um dever que o procurador tem, de não impugnar atos de acordo com esses pronunciamentos vinculantes, é papel da advocacia pública, né? Como órgão de consultoria, não de contencioso. Sim, da consultoria. Para prevenir litigiosidade, promover isonomia, segurança jurídica, etc. Fazer o quê? Levar para o gestor e falar assim, olha, o salário e maternidade nesse contexto, a gente não consegue brigar porque o Supremo já decidiu que essa nossa tese aqui contraria a Constituição. Então, a melhor maneira, né? Veja aqui o meu amigo procurador do município, Alexandre Ávola, aqui, um abraço. Esses dias botou um lembrete de 2017, presencial lá na AGU. Então, a maneira da gente prevenir a litigiosidade do nosso lado é internalizar essas posturas. Numa audiência, numa reunião hoje de manhã, esse que a gente estava tratando de um projeto ligado a precedentes, esse foi um dos subprodutos ou produtos, né, almejados ao fim desse trabalho. E eu tenho certeza que se a gente fizer o dever direitinho, tivermos protocolos, métodos, instituições trabalhando nisso, né, a gente vai alcançar esse objetivo, inclusive nesse contexto. Eu costumo dizer, Marco, aí eu vou te devolver a palavra para você encerrar, que a advocacia pública, ela lida com a sala lotada de torneiras pingando. Tem 300 mil torneiras pingando. Se a gente ficar com o paninho, enxugando cada gota, correndo no balde, indo, voltando... O trabalho não termina nunca. Esse trabalho nunca vai terminar. Então, a gente tem que fazer isso. Não podemos deixar de fazer isso. Existe coisa julgada, existe tema que não é repetitivo, tem audiência, tem perícia. Temos que continuar fazendo isso, mas temos que ter instituições dentro da advocacia pública que pensem em fechar, não todas, que é impossível, mas fechar algumas torneiras. Perfeito. Formar presidente qualificado, alinhar com a administração, nessas hipóteses que você muito bem colocou, é fechar alguma dessas, 300 mil torneiras. Se a gente fechar 100 mil, a gente trabalha melhor. Tá bom, é verdade. É verdade. Tá? Meu amigo, que grande aula tivemos aqui, não à toa os elogios que a gente vem observando aí nos comentários da live. Sei que não apenas comentários de amigos, mas comentários efetivamente de quem admira seu trabalho e admira a sua qualidade, a sua didática, a sua exposição. Queria agradecer em nome da escola, né, por sua participação aqui hoje nesse projeto, dizer que a live fica salva automaticamente aqui no IGTV da Escola da AGU, que ela é exportada também em mais alguns dias para o nosso canal da Escola da AGU no YouTube, e lembrar que as nossas lives estão sendo colocadas passo a passo também, né, nas plataformas de podcast, do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast. Então fica aí também o aviso aos nossos seguidores para visitar também essas plataformas. Fábio, passa a palavra para você, para suas considerações finais, para a gente poder encerrar a live. Olha, a minha consideração final é só um agradecimento enorme a você, a Escola da AGU como um todo, a todos que assistiram, que vierem assistir por essas mídias, podcasts, canais, etc. Uma mensagem de otimismo, porque eu posso dizer de dentro que isso vem acontecendo em todos os grandes ramos da Advocacia Geral da União, né? Não só na PGF, onde eu participo mais diretamente, e dizer que é sempre uma alegria ver a escola cumprindo esse papel de otimizar a atuação do advogado público em prol da defesa do interesse público. Então, quem está de parabéns é a escola como um todo, e eu só agradeço a oportunidade de ser uma peça aí nessa engrenagem. Valeu. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos. Boa noite. Tudo de bom para todos. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.